não, gente, não vai me dizer que vem aí outra pandemia, né? Oiê! Eu sou Carol Prado, jornalista do G1. Você deve ter escutado por aí alguma coisa sobre a varíola dos macacos. Isso é porque autoridades de saúde identificaram surtos dessa doença em algumas partes do mundo e casos suspeitos também estão sendo monitorados aqui no Brasil. Aí é aquela coisa, né? Quando começa esse papo aí de surto, doença, vem logo o trauma do coronavírus. A gente lembra lá do comecinho, quando ninguém sabia direito o que estava acontecendo, ninguém sabia se a coisa ia crescer ou não. Enfim, esse vídeo aqui é justamente para você não ficar aí perdido sem saber o que está rolando. Eu vou te explicar o que é a varíola dos macacos, como essa doença age no corpo, como ela é transmitida, se é grave ou não, e responder essa pergunta que tem um monte de gente fazendo. Afinal, vai ter pandemia de novo? Antes disso, dá aquela moral, vai. Clica aí para se inscrever aqui no canal do G1, ativa o sininho para receber as notificações e se gostar desse vídeo, compartilha com os amigos, esse assunto é importante. A varíola dos humanos foi uma das doenças mais mortais que já existiu. Estudos sobre as múmias lá do Egito sugerem que ela pode estar circulando aí pela Terra por pelo menos 3.000 anos. A estimativa é que só no século XX a varíola tenha matado cerca de 300 milhões de pessoas. Mas, felizmente, no ano de 1980, a Organização Mundial da Saúde decretou o fim da varíola. Foi a primeira doença erradicada da história. Isso graças ao quê? A vacina e a uma campanha de vacinação que mobilizou o mundo todo. Só que essa era uma doença diferente da que está sendo falada agora. A varíola dos macacos é causada por um vírus que é bem parecido com o dessa varíola de antigamente, só que essas poucas diferenças genéticas já são capazes de fazer com que a varíola dos macacos seja bem menos grave. Daqui a pouco você vai entender isso melhor. Primeiro, eu preciso te explicar que a varíola dos macacos não surgiu nos macacos. Aí você vai dizer, Ué, mas é isso mesmo, ela surgiu em animais roedores africanos e acabou ganhando esse nome porque os primeiros casos detectados pela ciência foram em macacos de laboratório lá nos anos 50. Em humanos, o primeiro registro foi nos anos 70 na República Democrática do Congo. Depois, outros casos foram surgindo na África Central e Ocidental e por muitos anos a doença ficou meio que restrita ali a essa região. Quando surgia algum caso fora dela, geralmente ele tinha alguma conexão com a África. O doente era alguém que tinha viajado para lá, por exemplo. Só que agora é diferente. Casos da varíola dos macacos estão rolando em países que não têm histórico dessa doença, principalmente na Europa, e as autoridades não estão conseguindo encontrar conexão entre esses casos e o continente africano. Já tem até país europeu determinando quarentena para quem pegar a doença. Daí já viu, né? Vem logo aquele desespero, esse papo aí de quarentena. Será que, como rolou com a Covid, a varíola dos macacos pode se espalhar ao ponto de virar uma pandemia? Bom, quem define o que é e o que não é pandemia é a OMS, Organização Mundial da Saúde. Segundo ela, uma pandemia é a disseminação de uma doença a nível mundial. Quando uma epidemia vira pandemia, isso indica que a doença se espalhou para 2 ou mais continentes com transmissão sustentada, que é aquela que acontece na própria população, entre pessoas que não viajaram para outros lugares com casos dessa doença. Para entender se pode acontecer isso com a varíola dos macacos, eu conversei com a Giliane Trindade, que é virologista e pesquisadora da Universidade Federal de Minas Gerais. Olha só o que ela falou. Já você sabe qual é a explicação para os surtos da varíola dos macacos nesses lugares que não tinham muitos casos da doença? Não acredito, tá, que esse vírus vá se tornar uma pandemia como a gente viu, né, na magnitude da pandemia de Covid-19. É claro que o surto está se espalhando para vários países. A gente imagina que possa sim haver a transmissão comunitária, né, dependendo do número de casos que começar a ser relatado no país e das medidas, né, da eficiência das medidas de controle implementadas, a gente vai registrar uma transmissão comunitária, mas não nos moldes da Covid-19, porque a transmissão por esse vírus tem um padrão diferente do que a gente vê na Covid-19. É necessário um contato mais íntimo, um contato mais próximo com o paciente infectado, né? Então é um vírus, digamos assim, que ele é de uma transmissão mais difícil do que os vírus respiratórios, por exemplo, né? E do que o SARS-CoV-2 que causou a Covid-19. Aí eu sei, nem precisa me dizer, eu sei que agora você tá aí pensando, Meu Deus, será que eu tô com a varíola dos macacos? já tá indo pesquisar os sintomas no Google, né? Nem precisa ter o trabalho, amigo, pode deixar que eu te conto.
Vamos lá! Os primeiros sintomas costumam ser febre, dor de cabeça, dor muscular, dor nas costas, calafrios e exaustão. Daí, depois de alguns dias, podem começar a aparecer erupções na pele, que são tipo umas bolinhas que começam no rosto e vão se espalhando para outras partes do corpo. Segundo o que se sabe até agora, a transmissão da varíola dos macacos acontece pelo contato direto com fluidos corporais da pessoa infectada. Isso é, sangue, pus, secreção respiratória, alguma ferida. Esse contato e a transmissão pode acontecer inclusive durante o sexo. Ter contato com objetos contaminados com esses fluidos também pode transmitir a doença. O bom é que a forma de se proteger é bem parecida com o que a gente já faz para não pegar Covid. Usar máscara, manter o distanciamento das pessoas contaminadas e higienizar bem as mãos. Atualmente, não existe tratamento específico para a varíola dos macacos. A doença geralmente desaparece por conta própria. Os remédios que são receitados são para tratar os sintomas. Lembra que eu falei que essa doença sempre foi mais comum em países da África Central e Ocidental? Pois é, alguns especialistas dizem que nunca se investiu tanto em tratamentos contra a varíola dos macacos, justamente por ela não afetar os países mais desenvolvidos. A varíola dos macacos pode ser considerada uma doença grave? Ela pode levar à morte? Bem, então, o monkeypox é uma doença sistêmica, é uma doença que a gente diz que tem uma evolução aí autolimitante, né? Ela vai terminar por se resolver e em uma parcela muito pequena dos casos, ela pode cursar de forma grave, tá? Então, a letalidade que é demonstrada para essa doença, e esses são estudos que ocorreram com pacientes nos países de origem do vírus, essa letalidade ela pode variar de 1 até 10%. E isso vai depender do tipo do vírus envolvido. E claro, né, gente, que nenhuma doença é só associada ao tipo de vírus, existem vários determinantes. Então, o estado, né, imunológico, o estado geral de saúde do paciente acometido, a assistência médica, né, se teve acesso à assistência médica no período correto, né, se o tratamento que foi oferecido era um tratamento satisfatório. É isso, gente. Espero que esse vídeo tenha servido para te deixar pelo menos um pouquinho menos nervoso aí sobre esse assunto. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e não esquece de compartilhar esse vídeo com os amigos, vai? Isso ajuda muito a gente aqui. Já clica aí para se inscrever no canal do G1, ativa o sininho para receber as notificações. A gente está sempre de olho no que é notícia para explicar para você. Um beijo, até a próxima.